Boa noite a todos. Se vocês puderem depois só fazer um joinha para mim, para eu saber que vocês estão ouvindo. Ótimo. Então, eu fiquei um tempo pensando sobre qual tema nós iríamos abordar nesse estudo de hoje, nesse culto de edificação, e decidi que hoje eu gostaria de refletir junto com vocês sobre o tema começar de novo. Nós não temos muitas dificuldades de reconhecer que a vida cristã é uma vida de novos começos. A própria Bíblia vai fazer remissão a essa ideia de vida nova em várias passagens. Por exemplo, nós temos lá em 1 Coríntios, melhor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Também em Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Esses textos trazem justamente a ideia de que nele, em Cristo, nós temos uma nova vida, uma chance de recomeçar, uma chance de começar de novo. E como eu disse, nós normalmente não temos muitas dificuldades de entender isso, principalmente quando nós pensamos numa pessoa que acabou de se converter. Alguém que era do mundo, mas que agora escolheu começar de novo e viver em Cristo Jesus. Mas a pergunta que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão hoje é: como nós lidamos quando chega a hora de alguém que já começou de novo, começar de novo, de novo? Em outras palavras, seria: será que dá para começar de novo, mesmo quando nós já recomeçamos em Cristo uma vez? Hoje nós vamos ver que não só é possível começar de novo, mesmo para aqueles que já foram batizados em Cristo, como é primordial e inevitável recomeçarmos de novo, várias e várias vezes ao longo da nossa caminhada cristã. Então, o texto base que eu gostaria de usar para a gente pensar um pouco a respeito está lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 15. Êxodo 32, versículo 15, a gente vai ler até o versículo 19. Tem bastante coisa que eu imagino que a maioria de vocês já deve conhecer esse contexto, então nós vamos ler só um trecho para a gente se inteirar a respeito do que estava acontecendo aqui. Êxodo 32, versículo 15 diz assim: Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro de ouro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Então, em Êxodo 32, a gente lê aqui quando Moisés desce do Monte Sinai, depois dele ter passado 40 dias e 40 noites junto com Deus, sem comer, sem beber, onde ele vai falar com o próprio Deus, e lá ele recebe os 10 mandamentos, que são gravados nessas 2 tábuas de pedra, escritas e entregues pelo próprio Deus. E Moisés desce do monte com essas tábuas, que também eram chamadas de tábuas de aliança. E a partir daí começa o versículo 15, onde ele se dá com aquela situação que o povo estava adorando o bezerro de ouro. Agora, é interessante que antes do versículo 15, se a gente fosse pegar para ler o versículo 32 inteiro, né, lá para trás, a gente vai ver que há uma conversa entre Deus e Moisés quando ele está lá no alto do Monte Sinai. E enquanto Deus está conversando, já no finalzinho da conversa com Moisés, Deus diz para Moisés: agora é melhor você ir, porque o povo já pecou. O povo já cometeu o pecado da idolatria. Eles fizeram um bezerro fundido de ouro e estão adorando e fazendo sacrifício para esse novo Deus. Na verdade, o próprio Deus deseja derramar a ira dele sobre o povo. Mas aí, Moisés parece suplicar para o Senhor para que ele não desista do povo que ele tanto se esforçou para tirar do Egito. Moisés vai falar para Deus lembrar da promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, que Deus tinha feito para os patriarcas. Ele pede para que Deus não se esqueça dessa aliança
que foi firmada com eles. Mas a verdade é que quando Moisés desce do monte, lá no versículo 15, e ele faz a constatação de tudo o que estava acontecendo e vê a intensidade e a forma com que o povo estava desonrando o nome de Deus, dançando e cantando para aquele bezerro de ouro. Como que o povo tinha esquecido tão rapidamente do verdadeiro Deus que tinha acabado de tirar eles do Egito. Moisés, naquele momento, ele fica cheio de ira, ele se irrita e ele praticamente desiste da missão que Deus havia dado para ele no alto do monte, de cuidar do povo, de ensinar os caminhos do Senhor, de guiá-los para a terra prometida. E aí, cheio de raiva, a Bíblia vai dizer que ele jogou as tábuas de pedra no chão e as quebrou. Moisés parece que está dizendo para Deus, chega, esse povo já não tem mais jeito, esse povo não merece perdão. Para mim, já deu. Não quero mais saber de fazer aquilo que o Senhor me pediu. Olha só, Moisés, que antes havia dado um sermão em Deus sobre como não desistir do povo, nesse momento, parece que ele desiste. Agora, algumas coisas interessantes aqui no texto. Primeiro é que Moisés quebrou as tábuas da lei. E somente esse fato já nos revela algo, porque a definição bíblica de pecado é justamente a quebra da lei. Agora, mais do que isso, como eu disse, Moisés parece que desistiu da missão dada por Deus. Num ato de fúria, ele destrói aquilo que era o símbolo da aliança. Imagina só, ele tinha ficado 40 dias e 40 noites junto com o próprio Deus, lá no alto do monte, recebendo instruções do Senhor, reforçando a confiança e a intimidade junto de Deus. Ele recebe as tábuas de pedra ali com os mandamentos e a missão de ser líder do povo, de ensinar o caminho, de fazer a vontade de Deus e de manter o povo na lei, de andar naquela lei que agora havia sido escrita pelo próprio Deus. E num momento de fúria, ele se descontrola, quebra as palavras da aliança, aquilo que era símbolo do compromisso dele e do povo com Deus. De uma hora para outra, tudo vai por água abaixo. Agora, quantas vezes nós também pedimos perdão a Deus, oramos para Ele em intimidade, desejando agradá-lo e andar no caminho dele, e de repente no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, por causa de alguma situação ou algum fato, a gente se enfurece, reclama, perde a paciência, faz coisas que nos envergonham como cristãos. Quantas vezes a gente também não põe tudo a perder por causa de um descontrole e tudo vai por água abaixo. Nós somos incapazes de manter as nossas promessas diante do Senhor. E quando as coisas saem do controle, nós recorremos à misericórdia de Deus, que nos ama tanto que quando nós clamamos para Ele, arrependidos por perdão, Ele nos dá uma nova oportunidade de começar de novo. Assim como Ele também deu essa nova oportunidade de Moisés recomeçar. Êxodo 34 vai contar a história desse recomeço. A Bíblia vai nos dizer que Deus permite que Moisés suba novamente o monte, receba novamente as instruções, passe mais 40 dias e 40 noites com o Senhor e agora ele possa descer com as tábuas escritas por Deus para cumprir a missão dada por ele, a missão que antes havia sido abortada. A missão de conduzir o povo, de guiá-los não apenas para a terra prometida, mas de mantê-los no caminho do Senhor ao longo de toda a jornada. E aí eu fico pensando, quando eu penso nessa misericórdia de Deus, eu vejo o quanto eu não sou misericordioso. Às vezes o nosso senso de justiça está mais pronto a condenar e a punir do que a perdoar e a conceder uma nova chance para o nosso próximo. Eu fico pensando que se eu fosse Deus, talvez eu não teria dado uma nova oportunidade para Moisés. Nem quando ele matou o egípcio, lá no início, nem quando ele se recusou a seguir o propósito de Deus e libertar o povo de Faraó. Que ele fala para o Senhor, Senhor, eu acho que você escolheu a pessoa errada, eu não sou a pessoa indicada para fazer isso. E aí Deus precisa fazer um trabalho de convencimento nele. Muito menos agora, quando ele quebra os mandamentos escritos, a Bíblia vai dizer, pelo próprio dedo de Deus, e desiste novamente da missão que Deus havia dado para ele. Mas ainda bem que eu não sou Deus, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de novos começos e de novas oportunidades. De novo, se eu fosse Deus, talvez eu nunca teria levantado Arão como sumo sacerdote na minha casa e no meu tabernáculo, purificando o pecado
do povo lá no Santo dos Santos, onde só um poderia entrar. Depois de ele ter fundido aquele bezerro de ouro e adorado junto ao povo um outro Deus. Mas, de novo, Deus diferente de mim é um Deus de novas oportunidades. E há tantos exemplos bíblicos que a gente poderia dar aqui. Se eu fosse Deus, provavelmente eu apagaria o nome de Davi da história, depois que ele tomou a mulher de Urias para si, e para cobertar esse pecado, ele manda Urias para a morte. Se eu fosse Deus, eu jamais teria levantado Pedro, depois dele negar Jesus 3 vezes, para ser líder na igreja de Jerusalém no primeiro século. Olha só, todos esses homens que eu falei aqui eram homens que já andavam no Senhor. Eles já conheciam a verdade de Deus, já tinham visto as maravilhas que ele podia fazer. Mas em determinado momento eles caem e caem feio, mesmo estando no caminho do Senhor. Ao longo de toda a Escritura nós vemos esse agir de misericórdia de Deus, esse agir misericordioso. E se há um fato inegável na Bíblia, nos textos sagrados aqui, é que o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, de novos começos, não só para quem acabou de se converter, é claro, mas também para quem já estava andando no caminho do Senhor, tropeçou, quebrou algum mandamento ou ainda desistiu da missão que inicialmente foi confiada a nós, que no nosso caso é que para que a gente pregue o evangelho a toda criatura. Grava isso no seu coração. Deus está sempre pronto para nos dar uma nova chance, para a gente começar de novo muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida. Agora, é importante entender também que, embora Deus seja misericordioso e cheio de amor por acolher aqueles que reconhecem o seu pecado, ele espera de nós a transformação causada pelo arrependimento. Em que pese ele nos concede um novo começo, é preciso encarar as consequências do nosso pecado. Em Êxodo 34 também, Deus vai falar para Moisés, você vai subir novamente ao monte, quando ele dá essa segunda chance para Moisés, né? Ele fala, você vai lavrar outras tábuas de pedra, no lugar das primeiras que tu quebrastes. Quando Deus fala para Moisés, você quebrou, ele está responsabilizando Moisés, dizendo, você quebrou, você precisa consertar. E ele está ensinando para a gente uma lição que é que todo recomeço começa com o reconhecimento do nosso erro. A misericórdia de Deus só pode agir em nós se nós reconhecermos que erramos. Jesus, no Novo Testamento, vai dizer que ele não veio pelos sãos, ele veio pelos doentes. Ele diz, os sãos não precisam de médico. Agora, para pensar um pouquinho nessa frase de Jesus. Quem são esses sãos que Jesus está falando? Não existe. Paulo, na carta escrita aos Romanos, vai dizer que não há nenhum justo, porque todos pecaram. Agora, o que Jesus está querendo dizer com essa figura de linguagem é que nós precisamos entender que nós estamos doentes, porque todos nós somos pecadores. E entendendo isso, ele, como médico dos médicos, pode iniciar a cura em nós. Primeiro, nós reconhecemos os nossos pecados, assumimos a nossa culpa e a responsabilidade pelos nossos erros. Essa é a mensagem do Evangelho. Antes de alguém se converter, essa pessoa precisa reconhecer que ela é pecadora. Antes de pregar a fé em Jesus e de ser batizado, é preciso arrependimento. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus vai declarar, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas olha só, ele diz, arrependei-vos e depois, em segundo lugar, crede no Evangelho. Porque o arrependimento vem primeiro, ele precede a fé. Se nós não reconhecemos o nosso estado de pecador, Deus não pode fazer nada por nós. A transformação em Deus só tem efeito após o reconhecimento da nossa falha. E desde o início, desde o primeiro casal lá no Éden, nós percebemos que o homem tem uma dificuldade enorme de reconhecer e de ser responsável por aquilo que ele faz. Nós temos a tendência de culpar os outros, de transferir a responsabilidade. Mas se nós queremos começar de novo, nós precisamos reconhecer que erramos e erramos muito. Agora, voltando para a história de Êxodo 34, Deus também diz para Moisés que ele tem que lidar com as consequências do erro dele. Por exemplo, ele diz que para Moisés assim, você vai subir novamente ao monte.
lavrar outras 2 tábuas de pedra, passar de novo 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, totalmente em jejum ali, ouvir de novo as minhas instruções. E às vezes, na nossa cabeça, parece que é mais fácil se Moisés pudesse pegar aquelas tábuas que ele quebrou e ele só tentasse colar de alguma forma aquilo para remendar e não ter que fazer todo esse processo de novo. Mas Deus vai dizer não. Nós vamos começar de novo. E se você for começar de novo, você precisa começar do início, assumir os seus erros e encarar as consequências, refazer o ciclo aonde você caiu. Tem muita gente querendo começar de novo, no entanto, não quer ter que lidar com as consequências dos seus próprios erros. Se você quer experimentar a misericórdia e a graça de Deus, você pode, nós como os cristãos, incentivamos todos a fazer isso. Mas saiba que isso não te isenta de enfrentar as consequências do seu pecado. Quando Davi pecou, ele se arrepende e pede perdão. E aí o profeta Natã o confronta dizendo, olha, o seu pecado foi perdoado, mas, e esse mas aqui no texto é uma conjunção adversativa que revela uma consequência que vai vir a seguir. Então ele fala, o seu pecado foi perdoado, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais vai se apartar da sua casa. O seu pecado foi perdoado, mas o que você fez com a mulher de Urias em oculto vai ser feito com as suas mulheres diante de todo Israel. O seu pecado foi perdoado, mas a criança que foi gerada dessa relação vai ter que morrer. E ela morre. O que Deus está dizendo aqui é que o fato de o seu pecado ter sido perdoado, de ele deixar você começar de novo, não significa que não hajam consequências. E quem vai começar de novo vai ter que estar disposto a lidar com as consequências, a superar as dificuldades, que é passar por isso, para que então, de fato, a pessoa possa recomeçar. Por fim, uma última lição que a gente pode aprender dessa nova oportunidade que Deus dá a Moisés é um princípio chamado restituição. Quando Deus fala para Moisés, para ele levantar bem cedo e lavrar outras 2 tábuas de pedra, para subir no monte, ele está dizendo, as primeiras tábuas eu que fiz. Eu te entreguei essas tábuas já prontas. Agora a segunda, nessa segunda chance, é você que vai ter que me dar outras no lugar daquelas que você quebrou. Não foi você que quebrou? Então agora você precisa restituir, reparar. E nós vemos essa mesma ideia no Novo Testamento, quando a gente lê lá em Lucas 19, versículo 8, que é uma passagem também muito conhecida, quando Zaqueu vê Jesus, ele reconhece que ele é pecador, e ele diz, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aí ele traz o princípio da restituição, quando ele continua e diz, se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E quando ele fala isso, Jesus diz, hoje chegou salvação para essa casa. Talvez a restituição, o esforço da gente reparar o mal que foi feito, seja uma das linguagens mais altas que expressam o verdadeiro arrependimento. Começar de novo não se trata apenas de buscar o conserto de Deus para mim, mas da reparação daquilo que eu fiz também de mal aos outros. E eu não estou falando aqui apenas das coisas materiais, às vezes é necessário pedir perdão a alguém, ou perdoar alguém, buscar alguma reconstrução emocional se eu ferir alguém dessa forma, seja a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, ou até os nossos irmãos. Por fim, no final, a gente que conhece as Escrituras sabe o que aconteceu. Moisés, a missão que foi dada por Deus a Moisés foi cumprida. Não da primeira vez, não da segunda, mas recomeçando todas as vezes quanto fossem necessárias. Ele guia o povo, ensina a palavra, obedece a lei, teme ao Senhor. O que eu e você precisamos aprender com Moisés, com Pedro, com Zaqueu, é que começar de novo não é apenas o conserto da nossa relação com Deus, mas é buscar em Deus uma oportunidade para cumprir a missão que inicialmente havíamos abortado, a missão que Ele nos deu. Que nós possamos recomeçar de novo e de novo no nosso Senhor, não apenas nos reconciliando com Ele, mas queimando de desejo de cumprir a missão que um dia nos foi confiada por Ele. Amém.